Olá, família da fé, boa noite. Que bom, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui estudando um pouco da palavra de Deus, né, nesse tempo que nós temos. E eu quero falar para você do meu prazer, da minha alegria de estar aqui. Eu estou muito animada essa noite, porque eu creio que Deus vai estar nos revelando coisas grandes, coisas profundas, para nos alimentar espiritualmente, a gente seguir nessa caminhada aí, não é? E mais alimentados, mais dispostos, mais cheios da presença de Deus na nossa vida. Quero convidar você para a gente fazer uma oração. Pai, nós apresentamos diante do Senhor o nosso coração, apresento diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, para que o Senhor possa encontrar no nosso coração uma terra fértil, para que o Senhor possa nos revelar a Tua palavra e essa palavra venha como alimento dentro de nós, ó Deus, nos fortalecendo, Senhor, para a nossa caminhada espiritual, que a cada dia sejamos mais e mais fortalecidos por Ti, recebendo a revelação dessa palavra através do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assim como a epístola, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, que nós estamos semana passada, esse capítulo 2, a gente também pode perceber que ele é dividido em duas partes. Eu estou fazendo estudo aqui na Nova Versão Internacional, é a minha Bíblia. Não sei se você vai estar com uma versão diferente, alguma coisa aí, de repente não seja exatamente da mesma forma como eu vou explicar. E eu também não vou ter tempo, gente, o nosso tempo é pequeno e não dá pra gente ler todo o versículo, todo o capítulo, né? O capítulo tem 25 versículos, é razoavelmente, né, grande. E eu vou convidar você para você fazer essa leitura na sua casa, depois com mais calma, né? Que você ore, que você peça a direção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, coisas maiores, mais profundas, eu creio que ele vai estar te revelando. Você lê depois com calma. Então a gente tem uma introdução do versículo de 1 a 3 e de 4 a 10 a gente tem a primeira parte, que é a pedra viva, intitulado A Pedra Viva e o Povo Escolhido. A pedra viva, Jesus. O povo escolhido, a igreja. A segunda parte, deveres sociais dos cristãos. A gente vai estar falando rapidamente sobre isso, porque o nosso tempo é curto e urge. Então, eu quero ler com você o primeiro versículo, que diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, da hipocrisia, da inveja, de toda espécie de maledicência. O que Pedro está querendo dizer com isso? O que Pedro está falando com a gente, igreja contemporânea? Gente, o que Pedro está fazendo é um convite a uma mudança de vida. É um convite àqueles que aceitaram Jesus, receberam o Evangelho. Então agora larga as práticas da velha criatura e agora vamos caminhar como nova criatura. Vamos crescer na graça, no entendimento, na obediência a Deus, no amor a Deus. Então ele está dizendo assim, olha só, em outras palavras ele está dizendo o seguinte: deixa para trás as coisas antigas. Deixa para trás os hábitos errados, as crenças erradas, o posicionamento errado. É um tempo de viver algo novo. É um tempo de agora, daqui para frente, você vai viver coisa nova, que a Bíblia chama de viver em novidade de vida. É viver todo dia como uma nova criatura. Como eu disse antes, semana passada, não basta só ser nova criatura. A gente precisa viver como nova criatura. E isso é feito todos os dias. É uma caminhada a partir de agora como nova criatura. E aí, ele usa uma metáfora, ele usa uma figura de linguagem de comparando o bebê físico, né? O bebê criança, carne, com o bebê da família, com o bebê espiritual, com o novo crente. O novo nascimento começa e você vai gradativamente, né? Vai caminhando, aceitou Jesus, não tem muito conhecimento, não tem muito entendimento da palavra, então precisa ser ministrado, precisa receber o leitinho, vamos dizer assim, como um bebê. E aí, para você ter um crescimento saudável. E a criança, assim que ela nasce, o recém-nascido, se a mãe não amamentar, ele não receber o alimento adequado, aquela criança vai definhar e ela vai morrer por falta de alimento próprio. A mesma coisa é o cristão, a nova criatura.
pessoa que aceitou Jesus, ela recebeu Jesus e ela agora precisa receber um alimento adequado para ela começar a se alimentar, começar a crescer, ficar forte, ficar saudável até o momento que ela vai conseguir buscar o próprio alimento, se alimentar bem, ok? Então é isso que a gente está fazendo aqui essa noite, a gente está se alimentando mais um pouco aqui essa noite, a gente está recebendo um pouco mais de alimento para continuar caminhando, continuar o nosso crescimento como um alimento, como um ser espiritual que precisa de alimento. Qual é o nosso alimento hoje? Qual é o leitinho, vamos dizer assim, espiritual que o novo crente tem que receber? A palavra de Deus. Qual é o alimento? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ora ela vai se manifestar como um alimento para aquele que tem pouco entendimento ainda, está começando, um alimento mais leve, né, para uma criança, para um bebê, como leite materno para um bebê, e ora ela vai se revelar com um alimento sólido, profundo, como uma macarronada, uma feijoada e um mocotó para aquele que já aguenta, que já consegue, que já se alimenta, que já consegue suportar esse alimento pesado, esse alimento forte, conforme a necessidade de cada um. O bebê tem uma necessidade de leite materno. O adulto tem outra necessidade, uma comida mais sólida, mais forte. A mesma coisa é, espiritualmente falando, a palavra de Deus é o alimento. Não importa em que idade, em que caminhada, em que altura da caminhada você está na sua caminhada cristã, a palavra de Deus é o alimento certo para você. E aí, a gente falando sobre o novo nascimento, assim como o nascimento de uma criança numa família, ela precisa de um pai e de uma mãe, da concepção do pai e da mãe para vir nascer uma criança. Nós também, na vida espiritual, no nascimento espiritual, da mesma forma, nós precisamos do Espírito Santo e da palavra, para a gente nascer de novo como nova criatura. E aí a gente crescer nessa caminhada aí, nos alimentando da palavra de Deus, sempre na força do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, e a gente ir caminhando. Ok, gente? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a pedra viva e o povo escolhido. Pedro, o apóstolo, fala sobre a pedra fundamental, ou a pedra principal, ou a pedra viva, se referindo a Jesus. E também fala que ele foi a pedra de tropeço, a pedra rejeitada pelos homens. O evangelho, quando ele é apresentado, a gente tem duas alternativas. Qualquer pessoa, pelo livre-arbítrio que Deus nos deu, receber em fé a salvação em Cristo Jesus, o evangelho, ou rejeitar. Para aqueles que recebem, que aceitam, a pedra viva, a pedra principal, porque como é que era feita a construção? Dizem os estudiosos, né, que eram duas pedras menores e uma pedra grande, que era a que sustentava, e aí as pedras menores. Jesus é essa pedra grande, é essa pedra principal, é a pedra fundamental. E nós somos as pequenas pedras, que também fazemos parte dessa edificação, desse edifício espiritual, que somos nós, a igreja, esse edifício espiritual, onde habita Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos essas pequenas pedras vivas. Eu lembro do pastor falando que nós somos como que pequenos Cristos, os cristãos, né, espalhados. Daí a palavra cristão, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, como pequenos Cristos espalhados pela terra. E assim é a nossa vida, como pedra. Fazemos parte desse edifício espiritual, dessa construção espiritual. Jesus, a pedra principal, e a igreja, nós cristãos, as pequenas pedras menores, alicerçadas juntas com Jesus. É isso que Pedro está falando para a gente aqui. Como pequenos Cristo, fazendo parte desse alicerce, os que creem. E aqueles que não creem, que não receberam, como é que fica? Aí, nesse caso, a pedra se transforma em uma pedra de tropeço. O apóstolo se refere assim no versículo 8, como a pedra que faz cair. A pedra que faz cair. Por quê? Porque essas pessoas rejeitaram
a mensagem que Cristo veio trazer para nós. Então, eles tropeçam nessa pedra que é Jesus, porque eles tropeçam na mensagem. Não receberam o evangelho, não querem, fechou o coração, isso não é para mim, isso, enfim. Fechou o coração, não recebeu a mensagem, tropeçou nessa pedra. Então, a pedra principal, que é onde nós estamos ligados, se torna a pedra de tropeço, a pedra que faz cair. Nesse mundo, nós somos como peregrinos, nós somos passageiros, nós estamos nesse mundo, nós somos forasteiros, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos aqui de passagem. Essa não é a nossa residência eterna. O que é essa vida se comparado com a eternidade, né? A gente está aqui e aí Pedro, ele vem nos exortar para que a gente não se apegue às coisas dessa vida, para que a gente tenha esse entendimento que a nossa pátria é celestial. O nosso reino não é desse mundo, é celestial. Nós somos do reino do céu, nós somos do reino de Deus. Nós não somos daqui, não somos desse mundo. A gente está aqui só de passagem. Não se apegue às coisas desse mundo, não se apaixone por esse mundo. Não queira muito, não foque as coisas dessa terra. Não se ocupe com as coisas terrenas, se ocupe com as coisas do céu. Não estou dizendo que você não vai viver, você não vai trabalhar, que você não vai constituir família, que você não vai ter uma casa, que você não vai ter o seu conforto. Mas não ponha o seu coração nisso. O seu coração precisa estar nas coisas de Deus, nas coisas do céu. Nós precisamos ter atitudes para construir nossa morada no céu, para juntarmos tesouros no céu. Porque lá é que vai ser a nossa morada eterna. É lá que está a nossa vida eterna. Gente, tudo que é carne vai se deteriorar um dia, vai acabar um dia, vai se decompor um dia. Mas o espírito é eterno. Então o nosso foco precisa estar na nossa pátria eterna. Não podemos nos esquecer que nós estamos nessa terra carregando a bandeira e o símbolo da nossa pátria eterna. Quando a gente viaja para fora, e isso já aconteceu comigo quando nós viajamos numa certa ocasião, e nós estávamos fora, em outro país, eu estava numa loja de bijuteria, de coisas pequenas lá com a minha filha, olha que coisa linda, umas coisas diferentes que não tem no Brasil, um preço bom, olha que graça, essa coisa de cabelo, esse brinco, não sei o que lá, umas coisas. De repente eu escutei atrás de minha voz assim, vocês são brasileiras? Desculpa, vocês são brasileiras? Pensei, gente, brasileiro, aquela coisa que você pensa rápido, brasileiro, não pergunta para brasileiro se é brasileiro, se identifica rápido, sabe logo o que é. Mas o português era perfeito. Aí eu virei assim devagar para trás e falei, olá, tudo bom? Sim, nós somos brasileiras, tudo bem? Você também? Você mora aqui? Não, eu sou americana, Eu falei, nossa, mas você fala muito bem, seu português é perfeito. Perfeito, gente, sem sotaque nenhum, como eu estou falando aqui. E ela disse assim, não, é que eu estudei com uma pessoa brasileira, né? Eu fui discipulada, inclusive, né? Na minha denominação, e eu fui discipulada por ela. Então, eu ensinei o inglês e eu recebi o português, né? A gente fez uma troca. E aí, eu sempre procurei praticar o português, ouvir tudo em português, conversar em português, ligação. Se eu falo com alguém que fala em português, eu faço tudo em português e tal. E por que eu estou te contando essa experiência que eu tive? Porque eu entendi assim, se eu ali naquele lugar tivesse falando alto, gritando, falando alto, sem educação, fazendo uns estardalhaços dentro da loja, se eu tivesse pego alguma coisa, saído sem pagar, se eu tivesse quebrado alguma coisa, sabe qual era a ideia que aquelas pessoas ali iam ter? Brasileiro é assim, não é, Ivone? É o brasileiro. Eu estava ali demonstrando, carregando, exibindo a minha nacionalidade. O lugar onde eu vivo, de onde eu vim, o Brasil. Eu estava ali representando o Brasil. Ali não era a Ivone, ali era a brasileira. A mesma coisa somos nós, nova criatura, nós cristãos.
nós novas criaturas, representando o reino de Deus nessa terra. Aonde a gente chega, o nosso comportamento, o nosso linguajar, as nossas atitudes precisam representar o reino de Deus. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, olha, crente é assim. Viu? Crente fala assim. Viu? A crente tem essa atitude. E infelizmente a gente vê muita gente que se diz cristão, não sabendo representar o reino de Deus como ele precisa, como ele merece, como ele tem que ser representado nessa terra. E Pedro está nos exortando a isso, de que a gente tenha esse entendimento de que a nossa pátria é celestial e que nós temos que viver como nova criatura, testemunhando onde a gente chega, de que nessa terra nós somos forasteiros, peregrinos, passageiros. A nossa pátria é o céu. Sobre os deveres sociais, Pedro enfatiza a submissão às autoridades, de que o cristão ele precisa estar submisso às autoridades. O povo romano, eles achavam que o cristão era insubmisso à autoridade. Sabe por quê? Porque os romanos, eles eram politeístas, eles tinham muitos deuses, né? E aí, tudo virava um deus, né? Então, até o imperador era um deus para eles. E eles entendiam assim, que o imperador era um deus. Então, representante de um deus maior. Mas ele era um homem deus. E agora a pessoa que se convertia, que ela recebia o evangelho, ela recebia a revelação e esse entendimento de que só existe um único Deus, ele não aceitava isso. Mas ele não era insubmisso às leis, aos impostos, às regras impostas pelas autoridades. Ele só não recebia no espírito dele, no coração dele, no entendimento dele, de que o imperador ele era um Deus. Não, Deus só existe um. E eu conheci esse Deus e não abro mão disso. Então Pedro ele vem nos exortando em que a gente seja submisso às nossas autoridades, tá, gente? Mas se eu tenho uma autoridade que me impõe alguma coisa que vá de encontro à palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, mesmo que seja para sofrer perseguição, mesmo que seja para sofrer qualquer tipo de dano à minha pessoa, mas eu fico com a palavra. Não, isso daqui... Eu tenho um Deus e o meu Deus e a Bíblia me ensina assim e é assim que eu vou viver. Eu não tenho que receber certas coisas que às vezes até a sociedade vem passar aqui de goela abaixo pra gente e que a gente tem que receber porque, não, isso aí agora é assim que está se ensinando nas escolas e é assim que vai ser. Não, mas a palavra de Deus diz isso aqui e eu vou ficar com a palavra de Deus. E pronto, acabou. Pedro lista algumas maneiras da gente praticar o bem, tá? Isso dentro dos deveres sociais agora. Pedro diz assim, olha, vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para praticar o mal. Então a gente não pode pegar a graça, pegar a palavra de Deus e agora eu vou, porque tem gente que erra tentando pegar embasamento, versículo isolado, distorcendo a palavra e querendo dizer para você que é isso aqui. Não, porque se Deus é amor, ele é a favor de todo tipo de amor, então vamos fazendo, entendeu? Vamos sair por aí bagunçando o coreto. Não, negativo. É isso que Pedro está dizendo. Vocês são livres, mas não são livres para fazer o mal, para praticar aquilo que é errado. Não é para isso que Jesus libertou vocês. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. E agora eu quero chamar a sua atenção para temas muito atuais aí. Muito contemporâneos que a gente tem ouvido muito, tá? Tratem a todos com o devido respeito. Respeite uma pessoa, gente. Respeite uma pessoa apesar da opção sexual dela.
ela precisa ser respeitada, ela é merecedora, ela é digna de respeito e a Bíblia diz que nós devemos respeitar. Tratem a todos com devido respeito. Respeite uma pessoa pela opção religiosa dela. Respeite uma pessoa pela ideologia política dela. Ela tem que ser respeitada, apesar de, não importa. Ah, votou em fulano, ou é a favor de fulano, ou é a favor de esquerda ou de direita. Respeite. Ela é merecedora de respeito e a Bíblia diz isso pra gente. Respeite uma pessoa, apesar da raça dela, não importa, a cor da pele dela. Respeite. A classe social, não importa se ela é pobre, se ela é rico. Muito se defende o pobre, aquele que está numa condição vulnerável, frágil financeiramente, mas respeita o rico também. Ah, é fútil, é egoísta, só olha para o próprio umbigo, só pensa nele, é arrogante, gosta de esbanjar. Respeite ele. Ele merece respeito, ele é digno de respeito. E aquela pessoa que está ali no sinal pedindo uma ajuda, que está vendendo alguma coisa, é digna de respeito também. E a Bíblia nos ensina, tratem a todos com o devido respeito. Não diz a classe A, a classe B, não diz a esse, aquele, a cor da pele, não fala isso. Só quem pensa como você, só quem vive como você. Não, tratem a todos. É assim que Pedro está nos dizendo. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. A ordem é essa. Se você não consegue armar o seu irmão que você está vendo, você não vai amar a Deus que você não vê. Isso é bíblico, a Bíblia diz sobre isso, tá? Se eu não amo aquele que eu vejo, como vou dizer que eu amo a Deus se eu não vejo? Eu demonstro o meu amor por Deus, amando o meu próximo, amando os meus irmãos, amando aquele que está próximo a mim. Eu demonstro o meu amor a Deus, eu demonstro a minha obediência a Deus, obedecendo às minhas autoridades, quer sejam elas eclesiásticas ou seculares. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Jesus foi obediente, Jesus foi humilde, a ponto de chegar a morrer na cruz. Não abriu a boca para se defender, não levantou a mão para se defender. Nunca retrucou, nunca devolveu, nunca pagou mal por mal. Essa é a lição que Pedro vem nos despertar, nos chamar a atenção, trazer à nossa memória que nós precisamos aprender isso e viver isso cotidianamente. No nosso dia a dia, nós precisamos viver isso. Não podemos dizer que somos cristãos se não vivermos o Evangelho nos seus detalhes. A simplicidade do Evangelho, o que Pedro está dizendo aqui e o que ele está nos ensinando, não é nada sobrenatural, nada que a gente não possa. Oh meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como que Deus me pede uma coisa dessa? Não. É uma coisa simples e eficaz e que a gente vai viver o Evangelho se praticarmos essa palavra. O meu desejo é que no seu dia a dia você possa viver, testificar como nova criatura que você é, salva em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigada por essa palavra. Que essa palavra possa alcançar, renovar, alimentar, fortalecer esse meu irmão, essa minha irmã, Pai. Que possamos seguir adiante, sendo aprovados, estando na tua presença, na tua casa, como vasos de honra diante do Senhor. Que o Senhor se alegre com a nossa atitude e com a decisão do nosso coração em te obedecer e obedecer a tua palavra, porque nós te amamos e amamos a tua palavra. Muito obrigada por essa noite, por esse estudo, pela revelação dessa palavra no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E eu for convidada, né, gente? Deus abençoe vocês. Beijo no coração, gente.